Mateus, capítulo 5, versos 17 a 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Por tratar da relação de Jesus com a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, a interpretação desse texto envolve grande discussão. Entretanto, eu creio que tem dois significados claros para a ideia de Jesus cumprir o Antigo Testamento, se olharmos com atenção o contexto. O primeiro significado é que Jesus veio cumprir o Antigo Testamento no sentido de obedecê-lo, como fazer cumprir a Constituição de um país. Cumprir aparece como oposto de abolir, ou seja, ignorar, jogar fora. Jesus reafirma a validade permanente da lei nos seus mínimos detalhes. Indica que alguém que desobedece e incentiva a desobediência à lei de Deus é a menor no reino, enquanto aquele que a pratica é o maior. Jesus veio cumprir a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, no sentido de praticá-lo, plena e verdadeiramente, respeitando o espírito, a essência, o propósito do Antigo Testamento, diferentemente de como fazia a elite judaica da sua época. Obedecer a lei corretamente era viver de acordo com a essência da lei. Jesus veio praticar e ensinar a praticarmos a lei como deve, ou seja, como mandamentos em favor da preservação da vida e da promoção da liberdade. Jesus não se opõe à lei, mas à interpretação equivocada da lei e sua prática religiosa vazia. O segundo significado é que Jesus veio cumprir o Antigo Testamento no sentido de realizá-lo, como se cumpre uma profecia. Esse é o significado mais comum da palavra cumprir no Evangelho de Mateus. Lucas 16:16 esclarece esse sentido. Ele diz lá que a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Desse tempo em diante são pregadas as boas novas do reino de Deus. Em seguida, ele repete o que Mateus diz aqui quanto à validade permanente da lei, não poder tirar nem a menor letra e o menor traço. A partir de João, começamos a era messiânica. O Antigo Testamento apontava para essa era, para o Cristo, e ele chegou. Na era messiânica é onde acontecem as previsões que o Antigo Testamento faz. Isso mostra, mais uma vez, a validade dele. Por isso, inclusive, que ele deve ser lido a partir de Cristo, tendo Jesus como mestre que nos ensina a interpretá-lo, mas que também é o cumprimento dele. Esses dois sentidos nos mostram duas coisas. Jesus resgatará nos próximos versos que nós começaremos a ler amanhã o espírito por trás da lei para interpretá-la e praticá-la corretamente. Mas também Jesus não vai parar por aí. Jesus promoverá também inovações, expansões da lei. Jesus fará isso comparando criticamente a sua interpretação com a interpretação dos fariseus, ou seja, dos judeus piedosos e rigorosos, e dos saduceus, os teólogos, mestres da lei, estudiosos da elite judaica. Mas, como eu disse, a gente vai ver isso a partir de amanhã. Para hoje ficam duas aplicações. A primeira é que não devemos desvalorizar o Antigo Testamento, mas lê-lo como Jesus leu e a partir de Jesus como sua plenitude. A segunda é que a justiça de Jesus e, por consequência, a nossa, deve ser maior que a dos religiosos. Devemos viver nossa vida sempre buscando integridade na nossa forma de viver, na nossa adoração a Deus, pensamentos, sentimentos e ações unidos no propósito de preservar a vida e promover a liberdade de todos e todas, inclusive de nós mesmos. O Senhor da lei é a fonte e preservador da vida. Ele também é o libertador
de nós e de todos aqueles que nele creem. Nós devemos ser como ele. Nós devemos viver em promoção da liberdade e em preservação da vida. E essa é a vida do reino, a vida sob o governo de Deus. Isso é possível quando seguimos a Jesus, cremos nele e o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos transforma de dentro para fora. Ore e peça para que ele dirija a sua vida nesse sentido e promova o seu fruto em você. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia.